Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje iremos dar continuidade à nossa série de lives, falando de assuntos relevantes, com grande importância e repercussão, tá? E nós mostraremos alguns atalhos e obstáculos para que você, médico, que ainda não pratica, na verdade, a medicina integrativa, tenha um conhecimento de como você pode ter resultados muito melhores e se tornar, portanto, um médico mais satisfeito com sua profissão, mais completo, tá? Meu nome é José Araújo, para quem não conhece, eu sou cardiologista, vou fazer 35 anos de formado, tenho algumas outras especialidades, dentre elas medicina integrativa, na qual eu estudo há em torno de 15 anos nos Estados Unidos. O que nós escolhemos para hoje como tema? Nós escolhemos como tema para hoje a medicina integrativa com a possibilidade de você mudar, reduzir a quantidade de medicamentos, tá certo? Então, esse é o tema principal. E, na verdade, o que eu peguei como de mais importante? São patologias ou são doenças, como você queiram dizer, que têm grande prevalência e que nós vemos no nosso dia a dia e nós não vemos, na verdade, resultados consistentes. O que nós vemos, na verdade, é a recidiva, o retorno dos pacientes com os mesmos sintomas. E se você usar a medicina integrativa nas três que nós escolhemos hoje, que vão ser o refluxo, tá certo? A resistência insulínica e a disfunção endotelial, você vai ver que a medicina integrativa ela tem a sua diferença porque ela tenta agir na causa e não nos sintomas do paciente. Quer dizer, isso aí é fundamental. Então, o primeiro desenho que você está vendo aí é uma coisa básica, né? Que a gente pode falar isso de segundo grau. E o que nós vemos aqui? Nós vemos exatamente como o estômago no sistema digestivo é a única região em que você tem acidez importante, tá? Então, como o estômago é ácido, o que significa isso? Significa que ele só consegue digerir, que a função do estômago é digerir o alimento em ambiente ácido. Pronto. Mas se você olha para cima e vê, na verdade, a boca, o nariz, o brônquio, você nota o pH bastante alcalino. E quando você olha os outros segmentos do seu intestino, o que você repara também? A alcalinidade. Então, existe uma diferença grande entre o que é o ambiente ideal do trabalho para o estômago para o que é o ambiente ideal de trabalho para os outros segmentos do seu intestino, tá? Então, o que você tem que entender? Por que sua avó, há 100 anos atrás, chupava lima ao acordar, ou seu avô, ou meu pai, por exemplo, porque ele sentia alívio. E o alívio que ele pensava na época, por não ter conhecimento, era um alívio que dizia, melhorou meu fígado. Não, é porque quando você jogava lima para dentro do seu estômago, você chupava, você facilitava a digestão e melhorava os gases. E isso dava a sensação de alívio para ele. E o que nós vemos hoje em dia regularmente no nosso consultório? Pacientes, como você vê na figura do lado direito, pacientes com abdômen dilatados, estômago alto, certo? E você tem que entender o seguinte, não é o estômago que vai ser tratado, na verdade é o sistema como um todo. E você tem que entender o que fez a dilatação do estômago. Não é a falta de medicação ou a presença de medicação que vai resolver o problema. Por que eu tinha o estômago de um jeito, quando era jovem, e eu agora, depois de velho, tem um estômago mais dilatado, ou mesmo jovem, tá? Você também pode ter o refluxo. Só que o novo, o jovem, por ter um corpo mais em equilíbrio, ele não vai ter tantos sintomas, enquanto a pessoa mais velha, mais idosa, ele vai ter mais sintomas. Então, o que você repara? Você nota exatamente que o estômago dilatado faz uma abertura de válvula. Essa válvula que liga quem? O estômago ao esôfago. Então, o que você vê na medicina tradicional? Você nota até pessoas fazendo cirurgia, plastia disso. Mas não vai funcionar. Por quê? Porque você, na verdade, logo após fazer a plastia, se você não mantiver os mesmos hábitos, o mesmo estilo de vida, ela vai dilatar e você vai perder a cirurgia. E se você usar a medicação tradicional que você vê no dia a dia de hoje, qual é a medicação tradicional? É quando você usa os alcalinizantes, tá certo? Que é os pantoprazol e essas medicações, as bombas de próton, tá? As medicações que agem nos íons prótons, bloqueadores dos íons prótons. Se você usa isso, você está tratando, na verdade, o esôfago, do refluxo.
É só você lembrar aquela criança em que comia lactose e glúten e que você, depois de mamar, bota ela para gofar e ela gofa. Aqui chama aquele gofo, e o gofo sai azedo. Por quê? Porque sai o nutriente que não foi digerido, ok? Direto do estômago. E aí você sente aquele queimou, aquela sensação, aquele mau hálito. Então, as pessoas que têm estômago dilatado não são pessoas gordas, são pessoas barrigudas. E são pessoas barrigudas porque o estilo de vida dela levaram a ela usar muito trigo e lactose, que são os dois principais alimentos que levam, que eu falo naturalmente, normalmente no meu consultório, barriga de chope. Você não conhece barriga de vinho, de vodka, de uísque, nem champanhe, mas só do glúten, do trigo, do chope. Ou a lactose, como que todo recém-nascido, você tem meleca, bochecha, barriga e cofa. O que significa? São alimentos, entenda, que não tem como ser digeridos, tá certo? Por não ter sido digeridos, você faz o quê? Você cria gases. E essa gás dilata o estômago. E isso faz com que a anatomia fique alterada. E aí o que está no seu estômago, o líquido ou o alimento no seu estômago vai subir, principalmente quando você dorme. Então, se você comer à noite, e se você comer trigo lactose, se você beber aquela velha cervejinha durante o jogo do Bahia, lá para 9 horas da noite, for dormir às 11h30, não tenha dúvida que você vai ter refluxo. Porque você comeu na hora errada, você usou alimento inadequado, tá certo? E você vai ter um refluxo. Refluxo esse que vai ter várias formas de apresentação. Isso é outra coisa fundamental. Porque as pessoas chegam no seu consultório e dizem o seguinte: doutor, eu não tenho queimou, eu não tenho refluxo. Mas o refluxo não é queimou. Você tem várias formas de apresentação. Então, você que está aí, você como colega médico, você tem que entender que você pode ter rinite, você pode ter sinusite, você, como mais velho, você vai ter a labirintite. Tudo isso devido ao refluxo. Mas esse refluxo vai chegar ao ronco. E o pior é quando chega na apneia do sono. E na apneia do sono nós sabemos que as pausas respiratórias que ocorrem durante o sono fazem com que você tenha o quê? Uma desoxigenação tissular. Então a célula deixa de receber oxigênio e você começa a ter a morte celular, a inflamação. Então a apneia do sono, nós sabemos hoje que é uma síndrome que você pode aumentar a prevalência de várias patologias. Em câncer, em 15%, em arritmia, na verdade, em 4 vezes, em insuficiência cardíaca, 140%, em coronariopatia, em 30%. E por que tão variadas doenças e uma incidência tão maior? Porque o déficit de oxigenação acontece, na verdade, no momento em que você ronca, que você faz a pausa respiratória. Então, é o refluxo no seu auge, que eu chamo. E isso é muito comum. Sabe por quê? Porque existe também outro fator que se chama relógio biológico. Então, você atende muito paciente, tá certo? Que é noturno. Então, ele não tem essa noção, tá certo? Ele não tem essa noção que tem que comer durante o dia para não comer de noite. Ele não tem noção disso. Então, você tem que explicar isso para ele. Então, junto ao relógio biológico, que o cara que gosta de malhar de noite, de andar de bicicleta de noite, de correr de noite, com a alimentação que vem na hora inadequada. E o tipo da alimentação inadequada. Então, por isso, que o que nós fazemos na medicina integrativa? Nós vamos à causa do problema, tá certo? Então, o que minha mãe usava há 50, 60 anos atrás? Ela usava lima. Hoje, você vê a maioria dos nutricionistas, tá? Prescrevendo o quê? Suco verde, vinagre da maçã, limão. Você vê normalmente nos restaurantes as pessoas pedirem shot de limão. Qual a razão disso? Porque na hora que isso cai no seu estômago, na verdade, mesmo você que tem a gastrite, isso é fundamental. Quer dizer, nós médicos, às vezes, ficamos inseguros, mas não fique seguro, porque a gastrite, na verdade, na sua grande maioria das vezes, o pH está alcalino. Por isso que ele está doente. É essa razão que faz o H. pylori aumentar. E é essa razão que você vai dar antibiótico e medicação oposta à necessária para o seu estômago. Você bloqueia o seu estômago. E aí você, como sabe que bloqueia o estômago, você bota uma domperidona para mandar essa comida para frente. E você deixou de digerir o alimento e absorver o alimento. E você não pode esquecer que é do alimento que vem a energia para você viver. E você acaba fazendo o quê? Perdendo energia. Por isso que o idoso, por não entender que tem que comer de uma maneira diferente, ele acaba tendo que uma perda de massa magra e uma dilatação do abdômen. Isso é muito frequente. Então, o que nós que fazemos medicina integrativa propomos para você? A mudança de estilo de vida. Então, começar seu dia usando água com limão, suco de lima e suco verde.
para aumentar a acidez do seu estômago e não diminuir. Quando você fala do tratamento convencional, ele normalmente tem um período de quê? De 2 a 3 semanas, tá certo? E você fala, você vê que o colega que não faz medicina integrativa, ele diz, você tem que perder peso, viu? Mas você não pode só dizer perder peso. Você tem que ir nutricionista. Não, você na verdade tem que entender e passar isso para o paciente, porque a aderência ao seu paciente, a você próprio, quer dizer, você não quer ter mais paciente, você não quer ser um profissional que tem mais ser respeitado pelo seu cliente, então, você não pode passar para outros profissionais. Lógico que você vai ter um grupo com você, mas você tem que dar as orientações básicas. Então, não é passar a medicação e dizer, perca peso e volte aqui. Por que vai acontecer? Ele não vai melhorar. Porque o que acontece normalmente? Você usa, na verdade, as bombas de prótons, tá? Esse tratamento demora 3 semanas e você tem 80% com melhoras endoscópicas, quer dizer, a nível já de exame, tá certo? Mostra uma recidiva 6 meses após o tratamento farmacológico, tá? E o tratamento cirúrgico depende do resultado do tratamento clínico. Em resumo, o que ele está mostrando? 80%. Você imaginou o que é 80% dos seus pacientes que voltam a você 6 meses depois dizendo que estão com a mesma doença? Tá? Quer dizer, isso é completamente absurdo. Quer dizer, isso é óbvio que você não tem a eficiência que precisa nesse tipo de tratamento. É lógico. Os números provam isso. Então, o que está faltando para você que faz a medicina tradicional entender que tem que abranger mais o seu conhecimento, abrir um pouco mais a cabeça? O que mais nós fazemos também na medicina integrativa? Eu dou enzima digestiva, porque lembra, eu com 57 anos não tenho a mesma vitalidade seja ela de qualquer espécie, a nível de cabelo, a nível de parte sexual, a nível de exercício físico, não é isso? Por que eu teria a capacidade de digerir o alimento igual? Então, se você não se convencer, ou você convencer o seu cliente que ele não tem a capacidade de digerir o alimento, que eu quero dizer o seguinte, você, enquanto jovem, come pedra, mas depois, enquanto mais velho, você tem que comer algo mais simples de digerir, areia, para você entender essa analogia. Então, as enzimas digestivas vão fazer essa função para você. As enzimas digestivas vão ajudar você a digerir o alimento. E, por consequência, você vai absorver esse alimento. E não se esqueça que a hidratação do seu corpo, ela vem do alimento sólido, ou mesmo líquido. Mas por quê? Porque toda vez que você quebra o alimento, o produto final é gás carbônico, que você coloca para fora, e água. Então, a hidratação, ela é do alimento sólido, 80%. Então, quando você pega o idoso, normalmente ele está o quê? Desidratado e desnutrido. Por quê? Porque ele não digeriu o alimento, porque ele acha que pode comer quando tinha 20 anos, e ele não absorveu esse alimento. Portanto, ele vai ter tanto a desnutrição como a desidratação. Nós temos o suco verde, que falamos anteriormente, usamos também fazer a mudança da flora intestinal, na minha época se chamava assim, e hoje nós chamamos de microbiota intestinal. Uma das formas é o probiótico, pré-biótico, tá certo? Não podemos esquecer até do transplante fecal, que é uma maneira mais ampla de você fazer essa mudança da microbiota, tá? Isso é fundamental que você entenda. E existem profissionais, sim, utilizando com resultados ótimos e rápidos a ozonioterapia nasogástrica, tá certo? Você tem exemplos frequentes. Eu tenho colegas na Argentina, colegas na Espanha, que fazem esse procedimento com frequência. A despeito de você não poder fazer como médico hoje, porque o nosso conselho não permite, eu tenho colegas que fazem enfermagem integrativa, que fazem esse procedimento. E o resultado é muito bom. O que eu posso dizer para vocês é que é rápido, porque o ozônio ele cicatriza a ferida, que na verdade que a gastrite nada mais é do que uma ferida. E você vai ter essa melhora imediata. Tá? Então, são opções apenas da mudança de estilo de vida, que são o uso de enzimas e não de pantoprazol, o uso de suco verde, o uso de pré-biótico e o tratamento que a ozonioterapia nasogástrica pode fazer para você, porque ela vai melhorar muito o quê? A ferida, o que você tem dentro do seu estômago, tá certo? Então, é fundamental que você entenda que esse refluxo, você vai ter uma melhora muito maior. Você vai ter um paciente que vai voltar ao seu consultório muito mais feliz, satisfeito com você próprio. Então, você vai ter, e você, como retorno, vai estar como? Alegre, porque você deu ao seu paciente o que ele precisava.
tá certo? Isso é fundamental. Lembre sempre, 80% das doenças hoje, elas são por estilo de vida e 20% apenas pela genética, tá bom? Então, a epigenética, ela é muito mais significativa do que você usar só a genética, tá certo? Então, se você só ficar usando medicações e não tiver a capacidade de convencimento e o conhecimento, né? Porque você só convence alguém se você mostrar segurança. Se você não tiver segurança, não vai convencer ninguém, tá? Então, se você não tiver essa capacidade de convencer e não tiver o conhecimento antes, você vai ser aquele médico que vai evoluir pouco. E nós estamos aqui para isso, para te dar o caminho, para você chegar lá, para você pular esses obstáculos e entender que tem caminhos, tem que se chamam de atalhos, né? Quer dizer, caminhos mais curtos que vão te chegar lá. Às vezes pode parecer longo, pois vou ter que estudar outras coisas. Daqui a 5, 6 anos você vai ver o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu, tá certo? Do que você ficar hoje estático, o tempo vai passar de qualquer forma e você vai continuar com seus resultados não tão bons assim, tá certo? Então, hoje você pode sim ir no colega que faz medicina integrativa e colocar com ele qual é o seu resultado do refluxo. Não tenha vergonha disso, você quer gasto. Vá no colega seu, inclusive que não é, na verdade, gasto, só é médico integrativo, e pergunte para ele qual é o resultado, como é que você tem, qual é o resultado que você teve com refluxo, qual é o resultado que você tem, na verdade, no seu dia a dia. Ele vai dar outros resultados para você. Com certeza, ele não tem recidiva de 80%. Com certeza, ele tem uma recidiva muito menor, porque o paciente dele vai ter uma aderência maior, tá certo? Porque ele mostrou uma amplitude muito maior no conhecimento. E não se esqueça, o cliente hoje chega no seu consultório, ele já sabe mais da doença se bobear do que você, porque ele pesquisou tudo. E ele já sabe aqueles 80%, o que dá mais certo, o que não dá mais certo, o que dá certo ou o que não dá certo. Tranquilo? Agora, vamos tentar falar de algo também que é fundamental, que é o seu dia a dia. E ele está uma coisa associada com a outra, tá certo? Que nós vamos primeiro falar sobre a resistência insulínica. E veja que eu evitei falar a palavra diabetes, tá bem? Da mesma forma que eu falei disfunção endotelial depois. E não vou falar de doença coronariana ou hipertensão. Por quê? Porque eu vou evitar falar da doença. Eu vou falar do mecanismo. Então, quando você tem diabetes tipo 2, ou, na verdade, você tem uma resistência insulínica, qual é o problema que você tem? Você tem um problema na produção de insulina? Seu pâncreas deixou de produzir insulina? Não. Então, por que as maioria das medicações que nós iremos ver, elas têm como ação estimular a produção de insulina no pâncreas, ou aumentar a liberação de glicose na sua urina, ou mesmo quando você chega no nível tal, tá certo? Você vai chegar no nível em que você bloqueia a insulina, você prescreve insulina para o seu paciente diabetes tipo 2, mesmo sabendo que a base fisiopatológica não é déficit de insulina. Então, na verdade, você está dando insulina porque é para pacientes que existe um período longo em que ele não só tem hiperglicemia, como ele tem hiperglicemia e hiperinsulinemia. Porque você, quando tem a glicemia alta, você vai produzir a insulina para colocar para dentro. Então, o que você precisa entender é bioquímica. O que você precisa estudar é a sinalização celular. É como a insulina sai do pâncreas, por exemplo, e ela usa o receptor, e esse receptor usa aquelas peptídeos, as proteínas, como sinalização, e vai passando a mensagem de uma para outra, até que ele chega no transportador. No caso do músculo, é o GLUT4, por exemplo, que você chega e ele pega e bota a glicose para dentro. Então, quando você diz que você tem diabetes tipo 2, você tem resistência insulínica, tá certo? Você tem dificuldade de botar o carboidrato, na verdade, a glicose, porque, na verdade, você pode ter gordura, proteína ou carboidrato que viraram glicose no sangue, e essa glicose não está entrando no seu corpo, ela tem a dificuldade. Por quê? Porque o problema é nessa inflamação da sinalização. Alguma dessas proteínas, ou do receptor, ou mesmo do transportador, não estão funcionando. Será que é déficit de algum eletrólito? Você está com algum micronutriente deficiente? Qual é a causa? Você tem que procurar descobrir. Qual é a inflamação? O que levou a inflamar essa passagem? Isso é que é fundamental, tá certo?
E você vê no dia a dia o quê? Várias classes de indicações da medicina tradicional. Então, aí, nesse caso, você já vê que eu coloquei resistência insulínica e uma seta direto diabetes tipo 2. Porque ninguém fala resistência insulínica. Eu sou diabético, eu sou cardiopata. Na verdade, você tem uma inflamação que te levou à resistência insulínica. E aí vem as medicações das mais variadas. Então, você nota aí o quê? Das mais variadas medicações que são utilizadas. Mas o principal é saber qual é o mecanismo de ação, tá certo? Então, são hipoglicemiantes, cujo mecanismo básico é de aumentar, estimular a liberação de insulina em pacientes que possuem células betas viáveis, ou seja, que ainda são capazes de produzir um pouco de insulina. O que é que eu quero dizer com isso? Na verdade, que a medicina integrativa ela vai raciocinar, ela vai pensar que o seu pâncreas não parou de produzir insulina, de produzir aquele hormônio que vai colocar esse alimento dentro da célula. Não. Nós vamos pensar que o pâncreas funciona e vamos desinflamar essa sequência, essa sinalização celular. Vamos parar de ter resistência, tá? Vamos deixar de ter essa resistência insulínica. Enquanto a medicina tradicional, vamos tentar ler aí para vocês entenderem. Por exemplo, as sulfonilureias, que tem várias fases já, né? Então, são fármacos que promovem a liberação de insulina a partir de células beta do pâncreas, também conhecidos como secretagogos, juntamente com as outras medicações, por aumentar a segregação de insulina. Erro básico. Volto a dizer, eu não preciso de mais insulina. A insulina, inclusive, vai fazer com que eu inflame mais, eu retenha sódio, tá? Ela vai fazer com que eu fique com uma disfunção endotelial, que falaremos mais adiante, que vai ser a associação da hiperglicemia com a hiperinsulinemia. Você vai causar uma lesão endotelial. Por isso que existe a questão de você ter um vínculo muito grande, uma correlação muito forte em doença coronariana e a doença, na verdade, da resistência insulínica. Metiglinidas, outras medicação. E como é que ela age? Tem como função ajudar o pâncreas a produzir insulina após as refeições, diminuindo a glicemia no sangue. Mesmo defeito, quer dizer, a mesma falha, tá certo? Os inibidores do DPP-4 são pequenas moléculas que aumentam os níveis de incretinas endógenas e melhoram o controle glicêmico. De que forma? De que forma que ela faz? Eles fazem o quê? Um esvaziamento gástrico, tá certo? E isso faz com que você tenha uma diminuição da insulina. Então, o GLP-1, que é o mais conhecido hoje, que é a incretina, você é muito utilizado, principalmente porque você pode perder peso, tá? Então, essa é uma medicação ainda que tem uma certa função, porque ela não vai fazer só o estímulo de produção de insulina pelo seu pâncreas. Então, você pode usar essa medicação para te ajudar, lembra sempre, para você fazer com que ele perca um pouco de peso. Lembrando que a obesidade é um dos fatores que mais leva você a ter a resistência insulínica. Então, essa medicação, por exemplo, pode servir de apoio para você, tá certo? Nós temos agora os SGLT2, que é uma classe de medicação de tratamento para diabetes, tá? Qual é o mecanismo? Aumentar a glicosúria, quer dizer, qual é a função desse remédio que você está dando para o seu paciente? Você está dando uma medicação que vai aumentar a saída da insulina, da glicose. Pelo amor de Deus, não faz nem sentido linha de raciocínio. Quer dizer, você vai fazer o quê? Com que tenha mais açúcar na vagina, quer dizer, na uretra da mulher que vai pegar a vagina. Você vai propiciar ter infecção com mais frequência urinária. Então, veja que o que nós precisamos é entender que existem algumas medicações que podem ser utilizadas, tá? Principalmente no momento agudo da doença. E tem algumas outras que vocês podem usar com outros objetivos, como nós vimos como o inibidor do DPP-4, que ele estimula a incretina, que pode ser utilizado para perda de peso, que vai te ajudar. Mas no dia a dia, não existe isso como você mantém, tá? Então, qual é a outra droga que a gente usa com frequência e ela sim pode ser utilizada na medicina integrativa com alguma frequência, que é a metformina? Porque a principal ação, o mecanismo de ação da metformina é o quê? O efeito hipoglicemiante, tá? Não é hiperglicemiante como está escrito. É na redução da gliconeogênese. Isso é fundamental. Então, ela inibe seu fígado a produzir mais glicose, tá certo? Mas o principal, ela diminui a absorção de glicose no aparelho digestivo, certo? E ela aumenta a sensibilidade à insulina nos tecidos muscular e adiposo, melhorando de maneira indireta a resposta da glicose.
Na verdade, não é indireta, é direta. Tá certo? Eu discordo dessa colocação. Na verdade, é direta, porque ela vai na causa do problema. Então, de todas as drogas que nós usamos hoje, ou que nós vemos a medicina tradicional usar hoje nos pacientes com diabetes tipo 2, nós colocamos a metformina, que é a mais barata, a mais simples, como a mais eficaz, tá certo? A mais eficiente. Se você souber utilizar ela junto com o estilo de vida, é essa a mesma indicação. Depois você usa a GLP-1 para te ajudar hoje na perda de peso. Afora isso, todas as outras medicações, ou mesmo o uso da insulina, que nós vemos com regularidade, com cada vez mais frequência, hoje em dia, e o argumento que se usa insulina nos dias atuais é o quê? Não deu efeito. O paciente continua com a hemoglobina glicada alta. Qual é, na verdade, o valor médio que a medicina tradicional, ou os artigos, quando a gente fala, os artigos acham que você pode manter a hemoglobina glicada quando você está com hipoglicemiante oral? Você sabe que é 7, mas você também sabe que a medicina integrativa considera o valor normal 5,1. E todos nós sabemos que a hemoglobina glicada de 5,7 é um pré-diabetes. Então, para tudo e vamos tentar explicar de uma maneira mais simples. Como é que eu estou tomando uma medicação que tem como objetivo regular aquela patologia, que eu quero a melhora do paciente, se ela me dá uma hemoglobina glicada de 7, como um nível aceitável? E quando eu sei que 5,7 ela é considerada uma pré-diabetes. Então, você está usando medicação e você está com a hemoglobina glicada de 7, e isso é eficaz? Lógico que não. Óbvio que, como não foi eficaz, o que você faz? Você usa a insulina. Então, o que mais nós notamos hoje é que o número de pessoas que estão usando insulina não respeitam nem o critério básico da medicina tradicional, que os artigos mostram o quê? Que você mostra que o pâncreas tem falência na produção de insulina, tá certo? E aí você usa insulina por essa razão. Esse é o argumento citado. Mas você nota que as pessoas que estão usando insulina hoje são muito jovens até. São pessoas jovens, abaixo de 30 anos, 35 anos, que não fizeram absolutamente nada daquilo que você pediu. Quer dizer, se o paciente não fez nada daquilo que você pediu, meu conselho, você que quer ser médico integrativo, você que quer ser o médico de referência, você que quer ser o consultório, todo mundo confiando em você, esqueça, tá certo? Você esqueça que isso não vai acontecer se você não seguir a mudança do estilo de vida. Porque se você continuar com esse tipo de medicação, o que você vai ter são pacientes insatisfeitos, obesos. Você vai manter um percentual de pacientes que estão satisfeitos com a vidinha deles, que são estáveis, tá? Mas você não vai se satisfazer a si próprio. Você, enquanto profissional, esse profissional que jurou a Hipócrates, que usaria todas as ferramentas para melhorar o paciente, você não vai estar conseguindo, tá certo? Então, é fundamental entender que a melhora da medicina integrativa ela é mais rápida, ela é mais eficaz, tá certo? Ela é preventiva, tá? Então, ela tem várias características que você pode utilizar. E ela vai prevenir as outras doenças, porque existe a interligação, por exemplo, da resistência insulínica como a disfunção endotelial, tá certo? Então, essa é muito importante que nós tenhamos em mente exatamente o número. Eu vou ter 80% do meu paciente retornando por causa disso? Esqueça, você não vai ter isso. Não vai acontecer com você. Nem no refluxo, nem na resistência insulínica ou diabetes tipo 2, como citamos até agora. Tá? E o que nós temos de medicina integrativa no caso da resistência insulínica? Um mundo de coisas. Muitas ferramentas. Aqui tem apenas algumas delas. Então, por exemplo, a nutrição, tá? Que a gente sempre fala de Hipócrates, fundamental. Uma delas, você pode usar cetogênica. Não quer dizer que seja a única. Nós colocamos ela como exemplo. Mas nós podemos começar naquela fase inicial até com low carb. Tá? Então, você tem Atkins, você tem várias formas. O que não pode é você não mudar a nutrição do paciente, o horário da nutrição e a qualidade do nutriente. Tá? Você tem que entender que, por exemplo, eu coloco aqui que nessa passagem entre o receptor e a célula para colocar a glicose para dentro para sair do seu sangue, você precisa de várias proteínas. Aquelas proteínas são chamadas de peptídeos, que são sinalizadores, que foram absorvidos no seu estômago. Estômago, se você também não melhorou a gastrite, o refluxo, não vai ter essa proteína. Aí você começa a ter falha. Por isso que quando você vê a prevalência
da diabetes, da doença coronariana, das doenças, os idosos, eles estão sempre na frente. Por quê? Porque a máquina está falhando, porque ela está com deficiência de alguma coisa. Então, nós temos que repor essa deficiência. Então, será que você precisa de alguma vitamina? Será que você precisa de a parte hormonal? Que você acha que testosterona faz mal? E você vai ver que o estradiol, a testosterona, principalmente a testosterona, nesse caso específico, tá? Que é da resistência insulínica, vai ter uma resposta absurda de boa. A perda de peso, o aumento do metabolismo, o uso de peptídeos, que nada mais são de que aquilo que você tinha na sua célula você deixou de ter. Deixou de ter porque você deixou de absorver ou deixou de produzir, tá certo? Então, o uso de peptídeos, hoje em dia, cada dia crescendo mais, e com funções as mais diversas possíveis. Então, a sequência de aminoácido do peptídeo, ela varia, certo? E a depender dessa sequência, você vai ter uma ação completamente diferente, uma melhora no desempenho da sua célula, tá certo? No cabelo, na pele. Então, você tem peptídeo para tudo. Você hoje, na prática, você só vê, basicamente, peptídeo sendo utilizado para perda de peso. E, na verdade, você verá daqui a uma década, porque você que fica esperando o seu colega de laboratório vir lhe visitar para te mostrar, ou fica estudando artigos científicos e não abre mais o seu leque, tá certo? Para novos conhecimentos, você vai ficar mais atrasado. Você vai passar 10 anos para entender que já existe hoje N peptídeos que podem ser utilizados nas mais diversas funções, tá certo? Não precisamos falar da modulação intestinal, né, na mudança da microbiota, que nós sabemos a origem de todas as doenças, nada mais é que a mudança na sua microbiota, tá certo? O uso do sistema endocannabinoide, porque é óbvio que o canabidiol ele tem uma capacidade de melhorar a sensibilidade à insulina. Procura-se estudar sistema endocannabinoide. É verdade, ele melhora a captação de carboidrato, ele desinflama seu corpo. Portanto, você pode usar o canabidiol para isso. O relógio biológico, que é outra coisa que citada ali embaixo, é fundamental. Se você não entender e não perguntar ao seu cliente, quando chegar no seu consultório, qual é o horário que você tem mais disposição, qual é o horário que você quer namorar, qual é o horário que você quer fazer exercício, e ele disser que é à noite, e se você não trouxer ele para o dia, você vai ter um paciente sempre recorrente, sempre insatisfeito. Por quê? Porque a origem, a causa, a base do problema dele é o relógio biológico. Então, veja como você tem que ter esse conhecimento amplo. Você tem que ter um grupo com você, mas você tem que ter esse conhecimento para mostrar e passar essa confiança para seu paciente. Tá? Agora, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar, na verdade, de disfunção endotelial. Tá? E o que é uma disfunção endotelial? Na verdade, você tem um desequilíbrio na produção de mediadores químicos que regulam o quê? A primeira camada da artéria, que é o endotélio, e a camada média, que é a muscular. Vamos ser práticos. A disfunção endotelial ela tem uma ligação direta com a aterosclerose, com a obstrução coronariana, com a doença arterial obstrutiva. E nós jogamos a culpa toda em quem? No tal do colesterol. Né? O colesterol, na verdade, é aquele cara causador de tudo. Então, vamos tentar explicar mais ou menos como isso acontece. Você tem que entender que a disfunção endotelial é uma doença pós-prandial. Você sabia isso? Pós-prandial. O que significa isso? Que toda vez que você come, você libera dentro do seu corpo, através dos seus leak, porque você tem pequenas rachaduras no seu sistema digestivo, você libera algumas substâncias que são citocinas inflamatórias e outras anti-inflamatórias. Então, quando você come, se você comer um brócolis, você vai liberar uma citocina anti-inflamatória. Agora, se você comer um alimento inadequado, uma pizza que tenha glúten, lactose, você vai estar liberando o inadequado. E o que vai acontecer? Você vai ter uma feridazinha na artéria, pela primeira camada. Então, você faz a abertura do endotélio. O que acontece? Óbvio. Quem é que conduz o colesterol? É o LDL e o HDL. O LDL vai entrar ali. Quando ele entrar na camada média, o que vai acontecer? Aquilo não é o lugar para estar ela. O corpo automaticamente causa o quê? Uma resposta imunológica. E a resposta imunológica vai fazer o quê? Abraçar aquela gordura. E você vai fazer as células espumosas, que todo mundo diz que é feito de colesterol. É, mas esqueceu que a origem de tudo
foi o que ele comeu e que o corpo fez ali apenas foi proteger. Ele abraçou, ele engoliu aquela LDL, tá certo? Porque existiu a lesão endotelial. Então, na verdade, o colesterol, ele está ali dentro por um problema da sua nutrição, tá certo? Então, você vai ter, quando você come mal, uma doença pós-prandial. Então, a disfunção endotelial pode ser considerada como uma patologia pós-alimentação, tá certo? Que você teve essa alteração. E qual é a reação do corpo? Basicamente, você vai ter um estresse oxidativo, que faz a lesão endotelial, você vai ter uma disfunção do sistema imunológico, que vai abraçar o LDL, e você vai ter um processo inflamatório. É tudo que você tem na doença coronariana. E você acha que é dando remédio de colesterol que você vai resolver o problema. E você vai chegar de noite no jogo do seu Bahia, tomando cerveja e comendo pizza. Esqueça, você vai fazer, pós isso aí, uma distensão abdominal, você vai fazer uma liberação de substâncias inflamatórias que vai lesar o seu endotélio, a sua artéria. Aquela artéria que você vai no médico 6 meses para ver se tem obstrução ou não. E é óbvio que vai ter obstrução, pequena ou média ou grande. A depender da genética, não. Muito mais importante é depender do seu estilo de vida. E você vai ver que aquela placa, aquela obstrução, foi causada por uma defesa do seu próprio corpo. O seu corpo fez aquilo para defender você. E você a causa, você coloca aquilo como a causa. E na verdade não é. Então, a disfunção endotelial a gente coloca aí como causas: hipercolesterolemia, tabagismo, resistência à insulina, diabetes, hipertensão, hiperocinemia, hiperhomocistenemia. Quer dizer, você tem várias, coloca as causas. Na verdade, teria inúmeras. Você tem mais de 400 possibilidades de causas que vão fazer com que você leve a lesão endotelial e leve à formação da placa. O medo, a obstrução, e que vai levar depois à formação da placa mole, que é o trombo, e você vai ter o seu AVC, o seu infarto, entendeu? Então, lembre, a disfunção endotelial é uma doença pós-alimentação. Toda vez que você come, você libera insulina, você libera, na verdade, também citocinas, e que vão para o seu corpo. E quando entrar no seu corpo, via o seu microbioma, porque se você tem uma alimentação inadequada, o seu microbioma vai fazer com que você tenha uma liberação não adequada de substâncias químicas. Então, a composição da microbiota depende do seu tipo de estilo de vida, e essa bactéria inadequada ela vai direto para a sua artéria e vai causar os problemas que nós citamos anteriormente, tá certo? E o que nós temos de novo? Aí você vai ver que são os mesmos serviços. Lógico, porque na verdade a gente não trata o sintoma, nós vamos tratar sempre o quê? A origem de tudo. Então, nós vamos corrigir a nutrição, tá certo? Vamos falar para a pessoa comer durante o dia, não comer à noite. Então, nós vamos ver os mesmos tratamentos e mais outros que nós não colocamos aí. Por exemplo, não tem aí a meditação, não tem o Tai Chi Chuan, tá certo? Tem uma série de outras coisas que nós podemos utilizar, mas, novamente, nós podemos usar, por exemplo, o Von Ardenne, que eu coloquei aí para melhorar a disfunção endotelial. Como eu vou poder melhorar? Porque quando eu uso o Von Ardenne, que é uma técnica simples, você faz exercício de maneira mais intensa e não precisa dizer o que faz o exercício de benefício para você. Então, o exercício é bem conhecido, que é um grande preventor, que faz uma prevenção muito grande no nível de doença. E quando você tem uma fadiga, uma indisposição, você usando o Von Ardenne, você vai deixar de ter isso. Então, você vai praticar atividade física e você vai ter os resultados que você quer. Então, é fundamental que nós cheguemos à conclusão do quê? Qual o objetivo de hoje? Que você, médico, você que está aí do outro lado, que você quer entender como pode melhorar os resultados, você viu hoje que eu coloquei 3 exemplos que, teoricamente, são simples, mas são prevalentes e muito importantes, e que eu lhe garanto que os resultados em que eu tenho no meu consultório, os resultados em que eu tenho dos meus colegas de medicina integrativa são completamente diferentes dos resultados que eu vejo dos colegas que fazem a medicina tradicional, tá? Então, hoje, o objetivo nosso foi esse, tá certo? Colocar doenças ou patologias importantes mostrando para você. Seja mais eficaz com o seu paciente, seja mais eficiente, tire a questão da causa dele e não trate o sintoma do paciente. Porque se você fizer isso, ele volta ao seu consultório, tá certo? E você vai ter resultados
diferentes e você vai ficar muito mais satisfeito, tá bom? Então, semana que vem vamos estar de novo no mesmo horário aqui para falar outro assunto com vocês, para quem sabe vocês um dia entenderem que esse é o caminho ideal, tá certo? Que leva um certo tempo para a gente pular isso, né? Para a gente aceitar essa mudança. Principalmente quando a gente fica mais, nós ficamos mais velhos. Mas no momento vai chegar e você vai acreditar que é isso que você está precisando para o seu dia a dia, tá certo? Um abraço para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.